Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos, ou como a galera tá gostando de me chamar, de tiozão da luta livre. No vídeo de hoje nós vamos ouvir a opinião de vocês que assistem os nossos vídeos e colocam os seus comentários lá. Sim, essa é a primeira edição do nosso Sincerão da Galera, onde eu vou ouvir a opinião de vocês, vou ler aqui no vídeo e a gente vai debater sobre o que vocês estão pensando sobre o mundo da WWE. Nessa primeira edição, nós vamos ler comentários que foram colocados logo após o Monday Night Raw desse último dia 16 de junho de 2025. Teve um show meio engraçado, meio estranho, algumas coisas aconteceram, então vai ser muito legal a gente poder conversar sobre o que aconteceu no show. E desde já eu quero te pedir para que você venha a ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e acima de tudo assista esse vídeo do início ao fim, porque tempo de sessão é o que faz o YouTube empurrar o nosso vídeo e divulgar o nosso canal, beleza? Então vamos começar lendo a opinião de vocês no primeiro Sincerão da Galera do nosso canal Luta Livre na TV. Bom, a primeira opinião ela vem do Madruguinha 851, um dos membros do nosso canal. Inclusive, se você ainda não é membro do nosso canal, desde já eu convido você a se tornar membro. Tem duas possibilidades, então convido você a estar junto conosco. E ele diz o seguinte: um dos Raw mais fracos do ano. Dá um desgosto ver o Jay ganhar ontem, ainda por cima fazendo pin no Bronson e o Corey levantando a mão dele. Putz grila. Olha, eu concordo com o Madruguinha que realmente o show ontem não foi dos melhores. Assim, a gente pôde acompanhar, né, durante o show, que as coisas estavam meio esquisitas, principalmente depois que aconteceu a contusão da Liv Morgan, né? E assim, o começo do show foi interessante, as lutas foram interessantes, mas o clima do show foi abaixo com a contusão da Liv. E muita gente reclamou do fato do Jey Uso ter vencido a luta classificatória do King of the Ring, apesar de que no momento que ele foi colocado lá na posição das interrogações já era meio que óbvio que isso ia acontecer. E com relação a ele ter feito o pinfall no Bronson Reed, considerando que o Jey Uso está envolvido aí nessa feud com o Seth Rollins, nem é um grande problema para mim. Eu acho que eles acabaram preservando o Sheamus e o Rusev, e estão meio que voltando agora, né? O Rusev chegando na companhia há pouco tempo, logo depois da WrestleMania. O Sheamus voltou depois de um tempo na geladeira. Então é interessante ver a WWE tentando preservar os dois. Só que nisso eles acabaram sacrificando o Bronson Reed, e eu acho que a gente vai ter que se contentar com o fato de que o Bronson vai ser o boi de piranha da aliança do Seth Rollins. Ele vai acabar apanhando mesmo. E com relação ao Corey levantando a mão do Jay, meu amigo, é aquele negócio, né? É o cara da companhia levantando a mão de quem a WWE tá querendo empurrar. Por enquanto a gente vai ter que aceitar isso até que a WWE resolva parar de querer empurrar o Jay, mas eu não acho que vai ser tão cedo assim. Agora, o Adriel Lima, ele mandou uma mensagem bem mais completa sobre o Monday Night Raw. Cara, esse show foi bem sofrível de acompanhar. Depois de um baita Raw da semana passada, esse daqui ficou devendo e muito. Já começou estranho com o Liv Morgan abrindo o show, daí as várias referências em segmentos com a porcaria da cidade caipira que ninguém se importa, Jey Uso vencendo a Fatal 4-Way com 1001 interferências, o simples fato do Jey Uso ter sido incluído na luta de última hora foi uma grande sacanagem, o Adam Pearce até tirou férias depois dessa, o Judgment Day completamente perdido em rivalidades repetitivas, a lesão da Liv Morgan, o retorno do Goldberg, o fim da Damage Control mesmo com a Asuka retornando, sendo que a Io Sky e a Kairi Sane estavam no mesmo show. Sério que não dava pra fazer um segmento de desvinculação do grupo? Muitos fãs esperavam ver alguma coisa do CM Punk ou do Ron Killings e não teve nada. Enfim, a expectativa do Raw na Netflix sempre é alta, mas esse do dia 16 de junho conseguiu ser pior do que um SmackDown mediano. Melhor coisa de segunda noite foi a estreia do Mengão no Mundial. Saudações rubro-negras, que inclusive vai ganhar do Chelsea sexta-feira. Boto fé. Bom, de trás pra frente, eu não acredito que o Flamengo vai ganhar do Chelsea. Se arrancar um empate pra mim já tá ótimo, mas o fato é e o show realmente essa semana não foi tão bom quanto os últimos shows do Monday Night Raw. Eu acho que a contusão da Liv Morgan afetou um pouco as coisas, porque a gente imaginava que a gente teria, por exemplo, uma boa luta dela com a Kairi Sane e provavelmente teria uma interferência da Nikki Bella nessa luta. Então, isso acabou tirando uma parte do show que poderia ter melhorado e o clima não teria implodido. É claro que o pessoal ainda ia reclamar da vitória do Jey Uso e tudo mais, porém eu acho que o show ficou capenga.
né? E isso acabou afetando o show. Com relação às referências à cidade caipira, a cidade de Green Bay, no Wisconsin, é muito famosa pelo futebol americano. É um dos times mais tradicionais, talvez o time mais tradicional da NFL nos Estados Unidos. Então, para os americanos, essas referências elas fazem sentido. Para nós que somos de fora, se você não é fã de NFL, aí realmente eu concordo com você. Essas referências a essa cidade não vão fazer nada para você, não vão fazer a menor diferença. Agora, como eu sou fã de NFL, eu gosto de NFL, então eu curti as referências. É uma questão de se você é ou não é fã também de outro produto. Aí é aquela coisa, é uma empresa americana, está falando para um público primeiramente americano, a gente precisa relevar. Agora, com relação ao restante do show, né, você trouxe comentários sobre a Liv Morgan abrindo o show, né, com o Dominic. Na verdade, me parece que eles iriam empurrar, de repente, uma field entre a Io Sky e a Liv Morgan, né, tava apontando para as duas se enfrentarem numa luta, talvez elas se enfrentassem mais para frente, talvez elas até se enfrentassem depois da Evolution, a gente não sabe, mas a contusão da Liv Morgan realmente acabou mexendo com os planos da WWE e eles vão ter que arranjar uma outra coisa para Io Sky. E com relação à vitória do Jey Uso na Fatal 4-Way com as interferências, numa luta que não tem desclassificação, é meio que óbvio que vão haver interferências. E todas as interferências que aconteceram na luta, na minha opinião, fizeram sentido. Né? Você teve o Bron Breakker interferindo na luta para ajudar o Bronson Reed. Depois vem o Sami Zayn para impedir a interferência do Bron Breakker. Depois, quando o Bronson Reed está para vencer, vem o LA Knight para se vingar da derrota e da eliminação, né? Quando eles interferiram na luta do LA Knight. Então, assim, as interferências fizeram sentido. É claro que você pode achar, poxa, foi muita coisa. Mas pra mim, que já tô acostumado com shows da Attitude Era, que cada luta tinha 3, 4 interferências, não me incomoda muito, eu até gosto. De vez em quando, de ter uma luta meio caótica, porque isso dá uma inovada na coisa. Mas enfim, eu entendo a sua colocação. E com relação ao retorno do Goldberg, eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E a Damage Control, realmente, a WWE já tinha acabado com a Damage Control já há algum tempo, né? Desde que a Dakota Kai foi embora, todas as outras lutadoras pararam de ser referenciadas como vindo da Damage Control. Né? Então, eles já tinham feito isso com a Io Sky e a Kairi Sane, quando a Kairi Sane voltou. E a Asuka voltando agora, eles apenas consolidaram. E eu acho que isso favorece uma possibilidade de você ter fields entre as lutadoras japonesas. Você não precisa necessariamente botar as três juntas. Você pode fazer fields de forma que as três se enfrentem e elas possam fazer fields interessantes pelo campeonato mundial. Por que não? Eu gostaria muito de ver a Kairi Sane como campeã um dia. Por que não a Asuka voltando a ser campeã? Se as três ficassem num grupo só, a gente não teria essas possibilidades de interações. Então, na minha opinião, nem me incomoda tanto. Uma outra opinião aqui do nosso amigo Diego Ricardo 10. Minha opinião sincera, estou cansado do Jey Uso, lutador medíocre. Tem que ficar no máximo no midcard, ou se juntar com um irmão e voltar para as duplas. Ele no main event é um crime. Uma luta entre Sheamus, Big Bronson Reed e Rusev. Quem sai vencedor é o Jey. É loucura isso. Então, a gente precisa entender uma coisa. Se a gente considerasse apenas os elementos que estão envolvidos na luta, realmente não faria sentido uma vitória do Jey Uso. Mas a WWE não dando a vitória para ele, na verdade eles estariam sendo incoerentes, porque eles têm construído o Jey como sendo esse cara que consegue vencer as lutas, indo além dos desafios que são colocados perante ele. Então, fazer ele agora simplesmente perder a luta e uma outra pessoa entrar no lugar dele, tirar o protagonismo que a WWE entregou, seria basicamente a WWE confessar o seguinte: desistimos do Jey Uso. E eu acho que ela não pode fazer isso agora. Eu acho que tem que ser, assim como a construção dele como main eventer foi a longo prazo, a desconstrução dele como main eventer também tem que ser a longo prazo. Então, ele ainda precisa ser colocado na posição de main eventer, lutando pelos principais títulos, e aí, eventualmente, ele começar a perder algumas dessas lutas decisivas e gradativamente eles deslocarem ele
pro mid-card. Coisa que eles já fizeram com outros lutadores. Damian Priest aconteceu isso, Drew McIntyre aconteceu isso. Então, eles gradativamente vão reduzindo a pessoa e jogam ela pro mid-card. Eu acho que isso é um cenário plausível pro Jey Uso, caso a WWE não queira continuar investindo nele. Mas eu acho que isso só vai acontecer no momento em que o público parar de fazer it, parar de comprar a camisa dele. Enquanto o público estiver fazendo it, estiver comprando a camisa dele, ele vai continuar sendo empurrado por pior que ele seja no ringue. O Nathan também não é muito fã do Jey Uso, né? O Nathan Ferreira de Matos, ele diz: eu gosto do Jey Uso, mas ele já estragou tudo. Toda a luta que tem o It, ele tem que vencer. Cara, novamente, o Jey Uso é o cara que a WWE tá empurrando. Queira nós gostemos ou não, a gente tem que lembrar que nós da comunidade de luta livre da internet, a famosa IWC, Internet Wrestling Community, não somos a voz majoritária no âmbito de fãs da luta livre. Nós somos uma parte do todo. Apenas nós somos um pouco mais barulhentos, porque a gente tá aqui, a gente tá botando a nossa voz, a gente tá botando a nossa cara à tapa. Mas a verdade é que se você for ver a maior parte dos fãs de luta livre nas arenas e tudo mais, a galera curte o Jey Uso. A galera compra os produtos dele. Tinha um cara no Monday Night Raw com um cinturão personalizado com o It e custou $800. O cara comprou aquele cinturão ou pela WWE Shop ou comprou na WrestleMania, eu não sei. Ele foi vendido na WrestleMania, era $800 cada um daqueles cinturões. Então o cara gastou uma grana. Por quê? Porque o cara é fã do Jey Uso. A galera compra o óculos, as crianças gostam, famílias gostam. Então, a gente precisa entender isso. Enquanto a WWE estiver tendo como feedback dos fãs em geral, majoritariamente, que o Jey Uso é um cara querido, e que eles querem ver o Jey Uso sendo elevado ao posto de campeão, a WWE vai empurrar, cara. A gente precisa entender e aceitar o fato de que nós, IWC, não somos a voz majoritária. Nós estamos aqui, nós fazemos barulho, nós damos as nossas opiniões, as nossas ideias. Muitas vezes a WWE ouve isso quando isso migra para as arenas. Casos do We Want Matt, We Want Cody, né? Todos esses casos, inclusive que a gente fez um vídeo sobre os momentos em que os fãs fizeram a WWE mudar de ideia, que eu vou até deixar aqui no card para vocês poderem ver. Quando a voz da IWC migra para as arenas, aí a WWE ela acaba mudando. Mas enquanto isso não migrar para as arenas, enquanto o público não vaiar o Jey Uso, não esculhambar o Jey Uso, não mandar o Jey Uso morrer, assim como o pessoal fazia com o Rock, quando ele estreou na WWE em 97 e o público falava Die Rock Die, enquanto isso não acontecer, a WWE não vai mexer uma palha para mudar a personalidade do Jey Uso. Vão manter ele desse jeito e eles vão ficar felizes da vida, porque ele vai estar vendendo pra caramba, tá botando pessoas nos assentos das arenas, apesar da gente não acreditar nisso, mas muita gente vai pros shows pra ver o Jey Uso e pra fazer o Raid It, e a gente vai estar engolindo sapo aqui, né, chupando o dedo e falando eu quero um Cross. É isso. Então o que a gente precisa fazer é nossa voz ir para as arenas. No momento que isso acontecer, a WWE vai se mexer. Tia Gomes 777 tem uma opinião sobre a Io Sky, que é bem interessante. A Io Sky tem feito um péssimo reinado, muito por culpa da WWE, que transformou ela em campeã de enfeite. Aqui nós temos algumas considerações a fazer, tá? Inclusive, a gente conversou, eu e Zezo, sobre esse assunto. O vídeo com a nossa conversa vai ser colocado no ar para o público em geral na quinta-feira. Mas eu vou estar colocando esse vídeo para os membros do nosso canal antecipadamente, sem comerciais. A partir de hoje a gente vai tentar colocar 2 versões do vídeo no nosso canal. Na área de membros vai ter um vídeo exclusivo sem propaganda, desmonetizado, só para os membros do canal. E fora da área de membros vai ter o vídeo monetizado e ele vai entrar no dia que a gente entender que ele deve entrar. Então, você sendo membro do canal, você vai ver essa conversa minha com o Zezo antecipadamente. Nessa conversa a gente fala sobre isso, sobre esse fato da Io Sky não estar lutando. Acho que a última vez que ela defendeu o título foi logo depois da WrestleMania. E, assim, a impressão que dá é que a WWE, tanto com o título mundial feminino, quanto com o título feminino da WWE, da Tiffany Stratton, eles puxaram o freio para poder deixar desenrolar as lutas dos mini torneios que escolheriam pessoas para desafiar as campeãs.
e eles encavalaram um torneio com o outro. Eles começaram com as lutas classificatórias do Money in the Bank, e aí, depois que eles fizeram o Money in the Bank, começaram com as lutas classificatórias do Queen of the Ring. Então ficou um torneiozinho encavalado no outro. E aí, quando você tem torneios assim, não é vantajoso ou não faz sentido você botar o campeão defendendo o título, né? Então, eles claramente seguraram as pontas com as duas lutadoras. Eu acho que eles deveriam estar colocando elas pra lutar, seja numa luta de duplas, seja numa luta de exibição, numa Dream Match, seja lá o que for, uma luta non-title, ou seja, sem valer o título, para que elas pudessem permanecer ativas e a gente tivesse o prazer de vê-las lutando, porque tanto a Io Sky quanto a Tiffany Stratton são excelentes lutadoras. Agora, realmente, quando elas não aparecem para lutar, elas só ficam aparecendo nos bastidores ou dando entrevista no meio do ringue, o reinado fica ruim. E eu tenho que concordar com a Tia Gomes. O reinado da Io Sky tá péssimo, porque ela não tá defendendo o título, ela só tá aparecendo para falar. Ela fala bem dentro das limitações dela. Mas a gente sente falta. Ela até no começo do reinado dela, ela chegou a lutar. Ela fez uma luta com a Stephanie Vaquer, que foi a primeira luta da Stephanie Vaquer no main roster. Depois ela fez uma tag com a Rhea Ripley contra a Roxanne Perez e a Julia. Então ela chegou a participar de algumas lutas, né, entre a WrestleMania e o Backlash. Mas depois disso pararam de botar ela no ringue por causa do Money in the Bank e depois por causa do Queen of the Ring. Então acho que a WWE realmente deveria repensar isso e botar essas pessoas para lutar, para que a gente possa desfrutar da qualidade delas no ringue e isso acrescentar aos shows semanais. O Blackthorn, por outro lado, tem uma opinião muito forte sobre a Judgment Day que eu achei bem interessante. Cara, eu queria que a Judgment Day fosse pra casa do caramba, porque é impressionante o quanto os personagens como indivíduos são excelentes, mas quando junta todo mundo é um saco. Assim, essa é uma opinião forte, no sentido de que ele gostaria que o stable fosse implodido e os lutadores eles fossem individualizados. E aqui eu tenho algumas considerações. Primeiro, que eu entendo a reclamação de algumas pessoas com relação à storyline da Judgment Day, porque ela está começando a parecer muito uma novela mexicana. Você tem triângulos amorosos, você tem pessoas frustradas, você tem um camarada, um galã que fica pulando de galho em galho. O Dominic Mysterio já tá no seu terceiro par romântico na história, né? Começou com a Rhea Ripley, depois foi pra Liv Morgan, agora já tá ciscando com a Roxanne Perez. Então, assim, a história ela pode não ser tão palatável assim para as pessoas. E essa história já mastigada, a longo prazo, que passa semanas, isso não pega bem com muita gente. Tem gente que prefere uma solução mais curta de histórias e é isso completamente compreensível. Eu, particularmente, gosto de histórias construídas a longo prazo, mas eu concordo que a história da Judgment Day já está na hora de ter uma solução. Essa história do Finn Balor ficar de olho no campeonato do Dominic, de ele trazer a Roxy pro grupo, já estava na hora de ter uma solução. Só que eu acho que com essa contusão da Liv Morgan, a gente vai ter muito mais Judgment Day, porque agora não faz sentido eles separarem a Judgment Day. Eu acho que faz mais sentido eles juntarem o Dominic com a Roxanne, e aí lá na frente, quando a Liv Morgan voltar, aí sim eles implodirem. Então, acho que a gente vai ter que aguentar a Judgment Day aí por alguns meses. Agora, sobre implodir o grupo, eu acho que isso não seria muito positivo. Por quê? Porque isso poderia fazer com que os lutadores que na Judgment Day têm um tempo de televisão e têm uma história, ficassem completamente perdidos. O Finn Balor, ele estava meio sem propósito antes da Judgment Day. O Dominic Mysterio também. Ele era um personagem totalmente genérico, um face. Ele se tornou quem ele é por causa do Judgment Day. A Liv Morgan e a Raquel Rodrigues também se encontraram na Judgment Day. E a Roxanne tá entrando e tá entrando de boa. Eu não vejo um grande problema. Realmente eu acho que eles precisam dar uma solucionada nessa história. Não acho que vai ser agora, eu acho que vai ser quando a Liv Morgan voltar. Acho que não vai ter mais muito o que fazer. E aí, dali pra frente, você pode construir algumas histórias ali, de repente manter o Finn Balor junto com o J.D. McDonough, já que o Finn foi treinador do J.D., e aí botar eles no cenário das duplas, deixar o Dominic mais sozinho, lutando ali pelo campeonato secundário, botar a Liv Morgan e Raquel Rodrigues, de repente, juntamente com a Roxanne na divisão do campeonato mundial ou do intercontinental. São possibilidades, mas eu acho que a contusão da Liv vai acabar atrapalhando esses planos de implodir com a Judgment Day agora, e eu acho que eles vão empurrar essa história aí até a Liv Morgan voltar.
Falando na contusão da Liv Morgan, o The American White House trouxe uma opinião muito curiosa. Ele disse o seguinte: por mais triste que seja a lesão da Liv, eu acho que, por outro lado, vai abrir espaço para uma Roxane Perez da vida brilhar. E eu concordo muito com esta afirmação. Por quê? Porque a Roxane Perez ela estava rivalizando com a Liv Morgan justamente na intenção de pegar um pouquinho da aura da Liv, de aparecer e ter um sentido de existência no main roster. Se ela não fizesse isso, ela poderia ter problemas, porque ela ia começar a sofrer job das lutadoras do main event, ia ter que descer para o cenário intercontinental e talvez ela não tivesse o brilho que ela tem hoje. A verdade é que essa história da Judgment Day está trazendo a persona da Roxane Perez para as nossas telas por meio dessas histórias que estão sendo construídas. Ela está com muito mais tempo de tela do que ela teria se não estivesse na Judgment Day. E a verdade é que com a saída da Liv Morgan, eles vão colocar a Roxane Perez como sendo a fêmea alfa do grupo no futuro. Eu acho que eles não vão tirar o título de duplas da Raquel Rodrigues, eu acho que eles vão fazer como eles fizeram com a contusão da Jade Cargill, que eles pegaram o cinturão e deram o cinturão da Jade Cargill para Naomi. Eu acho que eles vão dar o cinturão da Liv Morgan para Roxane Perez, e isso vai permitir a Roxy aparecer e aparecer muito. E essas interações dela com o Dominique e a Raquel meio que passando as informações para Liv Morgan, isso vai fazer com que a Roxane apareça mais. Ela tem um sentido no show, ela tem histórias que sejam relevantes. Por mais que a gente às vezes não goste de uma boa novela mexicana, mas eu acho que é o que vai acontecer. E eu não vejo um problema nisso. Eu acho que a Roxane precisa desse espaço para ela poder mostrar o seu brilho e mostrar o seu valor. Então, tempo de tela para a Roxane, eu não reclamo. Eu acho, com certeza, que, assim, por pior que seja a lesão da Liv Morgan, isso vai abrir um espaço para a Roxane Perez brilhar, sim. Enquanto a gente está falando da Liv Morgan e da Raquel Rodrigues e do título de duplas feminino, o Ofargas traz uma opinião muito interessante sobre os títulos intercontinentais. Tá uma loucura a disputa pelo Intercontinental feminino, enquanto isso o masculino está lá existindo. Eu concordo. Novamente, me parece que é uma situação que eles estavam tentando esconder o Dominique para poder criar uma história para ele poder defender o título, e isso se comprovou nesse Monday Night Raw, aonde o Dominique finalmente vai enfrentar o AJ Styles pelo título, né? O AJ Styles derrotou o JD McDonough no Monday Night Raw e ele vai enfrentar o Dom Dom no Night of Champions na Arábia Saudita pelo Campeonato Intercontinental, e eu tenho certeza que vai ser uma bela luta. Então, assim, o Intercontinental masculino, o Campeonato Intercontinental masculino, precisava disso, precisava aparecer mais, porque o feminino está com uma história muito bem construída. Essa história da Bayley voltar, desafiar a Becky Lynch e a Lyra ficar de lado, e a Lyra já ameaçando ali um heel turnzinho, já não gostando da Bayley meio que atravessando a disputa dela com a Becky, tá muito interessante. E aí, mesmo tendo apenas 3 lutadoras efetivamente na divisão, eles conseguem criar uma história que eles conseguem esticar por meses. E eu acredito que essa história ela pode descambar até o SummerSlam. E eu tô gostando muito da forma como as histórias desse campeonato estão sendo feitas, porque a verdade é que, inclusive, a storyline por trás desse campeonato está muito melhor do que a do campeonato mundial feminino, isso é um fato. O Carl King tem uma opinião sobre justamente essa luta do Dominique e do AJ. Dom versus AJ parece que vai ser uma boa luta se tiver tempo, mas o resultado é muito óbvio que o Balor vai interferir nessa luta e fazer o Dominique perder. Cara, eu não sei se é tão óbvio isso não, tá? Eu acho que ele pode até tentar, de repente, atrapalhar sem querer. Mas eu acho que o Dominique mantém esse título porque eu tenho para mim que a WWE vai guardar uma disputa pelo título entre o Dominique e o Finn Balor. A gente já teve um cheiro disso na WrestleMania, né? A gente teve assim um sentido ali do Dominique e do Finn Balor entrando em conflito durante a luta. E eu acho que eles vão fazer isso explodir, que vai ser a implosão da Judgment Day efetivamente. E então, pelo fato de eu achar que eles vão guardar isso, eu acho que eles não vão fazer o AJ ganhar o título, não.
Eu acho que o AJ vai perder o título, o Dominic vai manter, e eles vão continuar esticando a corda até efetivamente o Dominic e o Finn Balor se enfrentem. Como é que eles vão fazer isso, eu não tenho ideia. Se eles vão fazer um mini torneio ou uma luta de number one contender, e aí o Finn Balor ganhar, e aí ficar aquela coisa chata, e Dominic e Finn Balor vão se enfrentar no SummerSlam, como é que vai ficar? E eles vão esticar essa história nos bastidores da Judgment Day, gracinha e tudo mais. Eu acho que esse é o caminho que a WWE está seguindo. Então, não acho que o AJ ganha, não. Eu acho que o Dominic mantém no Night of Champions. Agora, o Alex ele tem uma opinião divergente sobre esse campeonato intercontinental. Ele diz o seguinte: sincerão da galera, ver Sheamus tendo uma construção para finalmente conquistar o Intercontinental seria mais interessante do que o que está acontecendo com o Dominic. Deuses do Pro Wrestling, deixem o Celta ser feliz. Eu concordo e gostaria muito que o Sheamus ganhasse o campeonato intercontinental. Para quem não sabe, o Sheamus, basta ele conquistar o campeonato intercontinental para ele se tornar um Grand Slam Champion, ou seja, um lutador que ganhou 4 títulos de simples ou dupla na WWE. E inclusive essa definição de Grand Slam é uma confusão, porque tem gente que fala que é um campeonato mundial, os 2 secundários e um de duplas. Tem gente que fala que são os 2 mundiais e os 2 secundários. É uma coisa muito certa. O fato é que, por exemplo, o The Miz ele fala com toda a propriedade que ele é 2 vezes Grand Slam Champion, porque ele já ganhou os títulos mundiais e secundários 2 vezes pelo menos e os títulos de duplas. Então assim, cara, se o The Miz é duplamente Grand Slam Champion, por que que o Sheamus não pode ser? O que que tá fazendo a WWE esperar para colocar esse título na cintura do Sheamus? Eu acho que a única coisa que tá fazendo a WWE esperar é o momento certo. E o Sheamus voltou agora, ele parece estar em forma, aliás, numa boa forma física. Quando ele voltou, acho que no ano passado, ele não estava tão bem assim, agora ele voltou e voltou muito bem. E eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que é uma questão de tempo, até porque eu acho que eles vão querer fazer uma feud do Sheamus com o Rusev pelo Campeonato Intercontinental. Então, para isso, um dos dois vai ter que ganhar e eu acho que vai ser o Sheamus. E quando vai ser, eu não sei. Se vai ser na WrestleMania do ano que vem, se vai ser no SummerSlam, se vai ser no, sei lá, no Crown Jewel, no Survivor Series, no show de dezembro, eu não sei. Eu acho que isso vai acontecer. O Sheamus vai ganhar esse título, ele vai começar uma feud com o Rusev para esse título e ele vai poder se chamar de Grand Slam Champion. Com relação ao que está acontecendo com o Dominic, novamente, um vilão covarde. Vilões covardes ganham roubando e mantêm o título por longo tempo fugindo da briga. Basta ver o que aconteceu muitas vezes com The Miz, basta ver o que tem acontecido com o New Day no cenário de duplas hoje em dia. Agora a gente vai falar sobre um detalhe interessante que é o retorno do Goldberg. E eu falo que é interessante porque ainda tem muita gente que acha que o Goldberg tem uma aura, ele traz um cartaz para as lutas e tudo mais. Só que o Mazus Game não concorda com isso e ele vai falar sobre essa contraprogramação que a WWE está fazendo com a AEW, que no dia do Saturday Night Main Event, no dia 12 de julho, vai estar apresentando o AEW All-In. Na verdade, o All-In foi programado antes, a WWE sacaneou e resolveu botar um Saturday Night Main Event na mesma data. Vou ser honesto, os cards da Saturday Night Main Event geralmente são uma droga. Quase nunca eu vejo, pela quantia de propaganda no YouTube. Fica ainda mais desestimulante e desanimador. Quebra muito o ritmo das lutas. Gosto muito do Goldberg, porém essa luta dele não vai tirar a minha audiência do All-In. O card está bem recheado de lutas interessantes. Todavia, no último Saturday Night Main Event eu também não iria ver de início, e eles meteram 2 lutas interessantes de última hora e eu acabei vendo. Espero que eles não repitam isso, pois este pay-per-view do YouTube são intancáveis. Bom, para começo de conversa, o motivo pelo qual a WWE fez essa contraprogramação com a AEW All-In é exatamente para pegar pessoas como o Mazus Game. Pessoas que normalmente são fãs da AEW, mas que em cima da hora, por causa de uma luta que interessa muito, eles podem decidir não assistir o All-In. A WWE ela tá fazendo isso por quê? Porque ela tá sentindo um calorzinho. Ela tá vendo uma certa perda de fãs. Fãs que eram da WWE estão começando a falar muito bem da AEW.
Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para impedir que os fãs casuais da WWE se encantem pelo produto AEW. E isso é um sinal positivo para a AEW, um sinal de qualidade. Se a WWE visse a AEW como uma porcaria, ela não faria contraprogramação. Ela nunca fez contraprogramação com a TNA, por exemplo, pelo menos não que eu me lembro, talvez lá no começo da TNA, mas ela não fez. Mas com a AEW ela já fez. Ela já botou a NXT batendo de frente com Dynamite, depois quebrou a cara, tirou, né? Então, ela agora tá botando alguns shows interessantes para bater de frente com a AEW. E essa colocação do Saturday Night Main Event para bater de frente com o All In é sintomático. A WWE ela tá querendo evitar que esses fãs casuais da luta livre, ao saberem que o principal show do ano da AEW vai passar nesse dia, eles vão fazer o seguinte: ó, para você assistir o All In, você vai ter que pagar. Para assistir o meu show, você vai assistir de graça na sua televisão, na sua casa. Isso lá nos Estados Unidos, né? Passa em TV aberta. E aí, eu vou te trazer um card muito interessante para você assistir. Então, o que o Mazus Game apontou aqui é o que a WWE está querendo. Está querendo que pessoas que talvez assistissem o All-In desistam de assistir o All-In para poder assistir o Saturday Night Main Event porque é de graça e poderiam ter lutas que interessem a ele. Então, sintomático isso. Agora, com relação ao Goldberg, realmente, eu não acho que Goldberg versus Gunther, por si só, será suficiente para tirar muita gente da AEW. Eu acho que eles vão ter que colocar mais coisa. Eles vão ter que colocar pelo menos mais umas 2 lutas de grosso calibre nesse Saturday Night Main Event para eles tentarem segurar os fãs casuais da WWE. Então, ou eles vão ter que trazer o Roman Reigns de volta, ou eles vão ter que botar uma luta do Cody Rhodes. Eles vão ter que dar o seu jeito. Ou botar, de repente, Cody Rhodes e Cena 2. Sei lá, eles vão ter que dar o seu jeito para que esse show tenha um impacto, para tirar fãs casuais do All-In. Eles vão ter que fazer mais do que simplesmente o Goldberg. Eu também gosto do Goldberg, mas eu fiquei preocupado porque o cara caminhou até a arena nessa segunda-feira. Quando ele chegou na arena, ele já estava todo suado. Então, assim, me preocupou muito. Teve gente que notou que ele veio pro ringue e ele já estava mancando. O que talvez tenha acontecido de na hora de ele fazer aquela entrada dele, que ele levanta a perna e bate no chão, talvez ele tenha dado um jeito no joelho. Então, assim, o cara já tem 58 anos. Ele é forte, mas ele tem 58 anos. Ele tem juntas de uma pessoa de 58 anos. Então, não tem fortalecimento que dê jeito em juntas ruins, em juntas com artrite, coisa do tipo. Então, cara, a WWE vai ter que tomar cuidado. Essa luta vai ser curta, né? Eu acho que essa luta não vai ser grande coisa. E não vai ser só ela que vai segurar, não. Não vai ser. Eles vão ter que dar um jeito nesse Saturday Night Main Event se eles quiserem realmente bater de frente com a AEW. E para terminar, eu vou trazer um vídeo que não é uma opinião polêmica, mas é uma opinião legal que eu achei interessante trazer. Que o Reda Torres trouxe. Ele disse o seguinte: minha opinião sincera, o Seth hoje é o lutador mais completo da WWE. Funciona como babyface, funciona como heel, é técnico, tem carisma. Acho que ele é o Shawn Michaels dessa geração. Esse comentário dele, ele é interessante. Apesar de que eu não gosto muito de fazer comparações entre lutadores, porque, cara, as gerações são diferentes. Então, assim, a gente não pode esperar um talento de hoje seja comparável em questão de talento de ringue com o talento da década de 80, porque era outra pegada, né? Era outro tipo de WWE, era outro tipo de luta livre, era outra coisa que o Vince McMahon procurava. Mas, se a gente for considerar detalhes intangíveis dos lutadores, a gente pode comparar os dois sim. Tanto o Seth Rollins quanto o Shawn Michaels, eles têm realmente essa capacidade camaleônica de serem bons faces e bons heels. Outra coisa, os dois, na minha opinião, funcionavam melhor como heels, apesar de que o Shawn era um face mais interessante do que o Seth como face. Eu acho que o Seth como mocinho, ele por vezes ele era unidimensional, ele era o Monday Night Rollins. Já como heel, ele consegue trazer camadas interessantes para o seu personagem, como a gente tem visto agora. O personagem do Seth hoje em dia, ele é uma mistura de arquiteto com um messiah, com um visionário. Ou seja, todas as personas antigas do Seth Rollins englobadas em uma só. Ele está conseguindo trazer todas as características dele do passado para a pessoa que ele é hoje, o que traz um realismo muito grande para quem ele é e para a persona dele.
Ele também é técnico, concordo. Ele tá um pouco quebrado, ele tá meio contundido. A gente sabe que ele tem problema na coluna, já teve problema de joelho, mas se a gente lembrar de quando ele entrou na WWE, e tudo, ele era excepcional. Hoje ele é uma fração do que ele era, mas ainda assim continua sendo muito bom. E carisma é inegável. É inegável. Ele consegue, como vilão, fazer o público cantarolar a música dele na arena. Não é normal isso. Então, assim, se a gente comparar esses fatores intangíveis que o Redator Reis apresentou, a gente pode comparar sim os dois. Qualidade de ringue, eu ainda acho o Shawn Michaels melhor, tá? Eu acho que o Shawn Michaels ele conseguia arrancar lutas excepcionais contra qualquer um. O Seth não consegue isso com alguns tipos de lutadores. Mas isso é um detalhe que, assim, eu acho que não tem como comparar, entendeu? Mas o fato é que se a gente considerar esses fatores, a gente tem essa base de comparação e a gente pode considerar o Seth sim como Shawn Michaels dessa geração. Isso é um bom elogio para ele e apenas nos faz admirá-lo ainda mais e querer mais desta persona vilanesca dele hoje em dia. A nossa esperança é que a WWE mantenha ele assim, dê o título mundial na mão dele e a gente consiga ver alguém sendo elevado para finalmente derrotar ele. Porque a função do Rio na WWE é essa: dominar a companhia por um tempo para depois perder e elevar alguém lá no futuro. Quem será esse alguém? A gente não sabe. A minha torcida é o Sami Zayn, mas pode ser outros. Poderia ser o Drew McIntyre voltando ao topo, poderia ser o CM Punk finalmente conseguindo o Campeonato Mundial de volta num main event da noite 2 da WrestleMania. Poderia ser o Roman Reigns finalmente enterrando o Seth Rollins. Pode ser o Cody Rhodes reativando aquela feud que eles tiveram em 2022. A gente vai elencando esses lutadores aí, com certeza todos eles conseguiram fazer grandes feuds com o Seth Rollins, e isso é um atestado da qualidade dele. Por isso que eu concordo, apesar de ser uma afirmação bastante polêmica, que muita gente vai achar estranho, mas eu concordo com ele, e muita gente, inclusive, concordou lá nos comentários do Monday Night Raw de que o Seth Rollins é o Shawn Michaels dessa geração. E aí, curtiram o nosso quadro do Sincerão da Galera? Então, eu quero convidar você para estar sempre comentando nos nossos vídeos, porque eu vou estar utilizando os comentários de vocês para os próximos quadros. Então, não deixem de colocar os seus comentários sinceros nos comentários dos nossos vídeos dos shows, para que você possa, de repente, estar entrando nos nossos vídeos e a gente possa estar lendo e comentando os seus comentários sinceros da galera. Beleza? Então, a gente se vê. Eu vou colocar aqui alguns vídeos para que vocês possam maratonar para continuarem ajudando o nosso canal. Eu encontro vocês do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.